A igreja com a paz do Senhor, dizer que para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que aqui existem grandes preletores, grandes homens e mulheres de Deus, está ali a nossa missionária, e grandes homens, obreiros, pregadores, mas Deus me deu essa oportunidade nesta noite, e eu creio que o Senhor tem bênção para nós nesta noite. Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, para a nossa meditação nesta noite. Os irmãos podem continuar assentados mesmo, e nós estaremos lendo essa palavra. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque e teologicamente estudamos esse grande servo de Deus, nós vamos ver que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Nós estamos estudando Jeremias na Escola Bíblica Dominical, e ele foi o contemporâneo desse grande profeta, Jeremias, de Obadias, Naum, e ele viveu um momento em Judá, ali em Israel, aonde a sociedade judaica estava totalmente corrompida. E o profeta Abacuque era um homem que tinha um sentimento muito forte pela obra de Deus. Era um instrumento de Deus, era um homem temente a Deus. Então ele começou a olhar à sua volta e percebeu que os seus irmãos não estavam tendo para com Deus o mesmo comprometimento que ele tinha. A sociedade estava totalmente corrompida, o povo estava vivendo dissolutamente, o direito estava sendo pervertido, a justiça não estava sendo adequada, e os grandes, os poderosos, oprimiam os mais pobres, os assalariados sofriam, os ricos queriam se engrandecer cada vez mais sobre os pequenos. E quando o profeta Abacuque olhou aquilo ali, ele se entristeceu por demais, porque na verdade ele entendeu que a lei de Deus não estava sendo observada. O povo estava desonrando o ensinamento que eles haviam recebido de outrora. Eles estavam tendo um comportamento inadequado diante do que dizia a lei de Deus. E o profeta então começa a buscar a presença de Deus. Ele começa a clamar diante do Senhor. Ele começa a dizer e chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Até quando eu vou viver essa situação? Até quando o povo vai estar se corrompendo e se dizendo crentes, se dizendo servidores do Senhor? E cada dia mais o profeta Abacuque estava diante de Deus, querendo entender. E ele dizia: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é um Deus santo, que nos chamou para a santidade. E por que que o Senhor tem permitido tudo isso estar acontecendo no nosso meio? O profeta Abacuque estava vivendo uma crise existencial, e uma crise de fé também, porque ele entendia que Deus tinha que agir, que Deus tinha que fazer alguma coisa. E quando eu olho para a situação de Abacuque, parece que nós estamos vivendo aquilo que Abacuque viveu nos dias atuais, aonde nós estamos vendo proliferar ainda mais a violência, aonde nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se afastarem da presença de Deus, mesmo tendo conhecimento da lei de Deus, amando a si próprias e se afastando daquilo que diz o mandamento do Senhor.
Era isso que estava acontecendo na época ali do profeta Abacuque. Mas ele não parava. Isso é um exemplo para nós. É um exemplo para a igreja. A igreja precisa clamar, sim. A igreja precisa ser inconformada com o que nós estamos vivendo na atualidade. O profeta Abacuque não se conformou com aquela situação e ele clamava cada dia: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Era um desabafo de Abacuque diante de Deus. Parece que eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou de joelhos, mas o Senhor não me ouve. O que está adiantando a minha oração? Na verdade, muitas das vezes o silêncio de Deus, Ele fala por nós também. É no silêncio que nós vamos compreendendo o agir de Deus. E de repente, quando Abacuque estava já desanimando, Deus traz uma resposta ao profeta. Quando ele pensava que Deus não ia responder, Deus traz uma resposta para o profeta. E ele diz assim: Abacuque, eu ouvi a tua oração, e eu vou levantar uma nação forte, poderosa, que arrasa os seus inimigos para castigar Judá. Eu vou levantar os babilônicos para destruir Judá. E quando Abacuque ouviu isso, aí que ele ficou totalmente atormentado. Como? O quê? Deus, o Senhor vai usar um povo pior do que o meu para corrigir o meu povo? Como pode? Isso mostra que Deus tem os seus caminhos na tormenta e nós não entendemos o propósito de Deus. Às vezes nós estamos vendo algumas nações se levantando pelo mundo, mas Deus tem um propósito. Tudo está na mão de Deus. Nada se escapa da mão de Deus. E o profeta então começa a choramingar e a buscar a presença de Deus. Mas como pode, Senhor? Eu não tenho como entender isso. Eu não posso aceitar isso. O Senhor vai usar a Babilônia, aquele povo idólatra, aquele povo que adora deuses estranhos, para corrigir Judá? E ele começa então a ficar totalmente perplexo, totalmente atormentado, e ele não entende o mover de Deus, não entende os motivos de Deus, e isto nos faz entender o quê? Que nem sempre nós compreendemos o agir de Deus no nosso meio. Às vezes, Deus está agindo, e nós entendíamos que Ele deveria agir de uma outra maneira, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. O que Deus faz é perfeito, Ele sabe o que faz. Na verdade, o profeta me fez lembrar, quando eu estava ali preparando esse estudo, me fez lembrar de um outro levita do Senhor, de Asaf, no Salmo 73. Quando Asaf começou a olhar para as pessoas a seu redor, que não temiam a Deus, que não observavam a lei de Deus, que não tinham um compromisso com Deus, mas que viviam arregaladamente, alegres, Asaf olhou aquilo e começou a dizer: em vão tenho eu andado na presença de Deus, em vão tenho eu observado a lei de Deus, porque eu estou observando a lei de Deus e estou passando por problemas, enfrentando dificuldades, e eu contemplo e olho para os meus vizinhos, que não têm compromisso com Deus, que fazem coisas terríveis, e parece que eles estão mais gordos, mais alegres, cada vez mais ricos, a abundância está sobre eles. E o profeta Asaf então entra também numa crise terrível, como entrou Abacuque. Mas de repente, Asaf entra nos atos do Senhor. E quando ele entra nos atos do Senhor, Deus mostra para ele: olha lá o que vai acontecer com eles, ó. E quando Asaf vê o que ia acontecer com eles, ele disse assim: sinto picada nos meus rins. É melhor eu estar na presença de Deus.
porque eles estão vivendo um momento de alegria, um momento de sucesso, mas isso vai acabar um dia. Um dia eles terão de estar diante do Deus vivo e todo-poderoso, e aí eles não terão mais essa alegria que parecem ter. Mas eu vi o que está me esperando, eu vi a glória de Deus, eu vi os anjos do Senhor, eu vi o quanto é bom viver na presença de Deus, e que na verdade a minha vida não se resume somente nisso daqui, a minha vida vai além disto. Foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Quando Abacuque começou a buscar a presença de Deus, Deus foi falando no coração de Abacuque, e Abacuque foi vendo a importância de estar na presença de Deus. E aí nós vemos ele falando aqui, no capítulo 2, no versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós vivemos por fé, não é por vista. Nós não estamos vivendo por vista, nós estamos vivendo por fé. Se nós formos vivermos por vista, nós vamos desistir do Evangelho, mas nós temos que viver por fé. É a fé que nos faz triunfar nos momentos de dificuldades, nos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Essa passagem nos ensina que Deus é soberano. Deus é soberano. Nós não temos que questionar a Deus. Ele sabe todas as coisas. Então Abacuque viu isso, e o profeta então se encheu da glória de Deus, e ele começou a dizer assim, e ele disse aqui, como nós lemos ainda há pouco: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que o melhor era servir a Deus, não importasse a forma que estava, aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele viu que o melhor era estar diante do Senhor, obedecer à palavra de Deus, andar em espírito e em verdade na presença de Deus. E eu até anotei aqui, ele dizendo, no versículo 19 também: Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Ele quer dizer o quê? É Deus que o fará andar em lugares altos, em meio ao aparente caos. É Deus que o fará triunfar. É a sua esperança não está mais no aparente, mas no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele quer dizer que ele compreendeu a dimensão do poder de Deus, ele compreendeu a soberania de Deus, e que agora ele sabia: Deus vai fazer o melhor. Eu não tenho que entender o que Deus está fazendo, não. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo o melhor. Irmãos, qual a motivação para nós continuarmos na presença de Deus? Qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação? Será que é as vitórias passageiras que Deus nos dá? Ou será que é a vida eterna que nos espera naquele dia? Foi isso que o profeta Abacuque entendeu, foi isso que Asaf entendeu. Ele entendeu que a glória de Deus era muito maior, e que valia a pena todo aquele sofrimento que ele estava vivendo, mas valia a pena ele não se corromper com os demais, porque Abacuque não era produto do meio como os demais. Nós não temos que ser produto do meio como os demais, mas nós temos que ser como o profeta Abacuque, que está contemplando a violência, mas que está buscando a presença de Deus, e sabendo que Deus vai agir, e que vai corrigir esse povo no momento oportuno. A igreja tem que ser como o profeta Abacuque, clamar sempre, chorar na presença de Deus. O profeta Abacuque nunca se conformou com aquela situação de Judá.
A igreja não pode se conformar com a situação do mundo. Nós não podemos permitir que o mundo sorrateiramente penetre em nossas vidas e nós comecemos a achar que tudo é normal. Que se fulano está fazendo, Beltrano está fazendo, eu também posso fazer. Não. Abacuque via, olhava, se entristecia, mas ele sentia que ele deveria continuar na presença de Deus. Ele sentia que o melhor era servir o Senhor, era estar diante da graça de Deus. Hoje, muitos têm barganhado com Deus. Eu só estou na casa de Deus porque eu estou buscando aquela vitória, eu estou buscando aquela chave, eu estou buscando aquela prosperidade. Não, Deus nos chamou para servir a Ele em espírito e em verdade. Deus nos chamou para servir Ele no momento da dificuldade, no momento da angústia. Nós não estamos aqui simplesmente barganhando com Deus, como muitos ministérios têm feito ultimamente. É uma barganha, você faz isso, Deus te faz aquilo, você faz aquilo outro e Deus te faz aquilo mais. Não, nós somos chamados para servir a Deus, independente do que Ele vai fazer na nossa vida. Mas quando você busca a presença de Deus, quando você tem compromisso com a obra de Deus, quando você se afasta do mal, Deus te prospera, você é abençoado, mesmo por um momento, porque aqui na terra, o próprio Deus diz, Jesus diz, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, ninguém prometeu para nós que servir a Deus nos isentaria dos problemas dessa vida, das dificuldades. Não, nós estamos no mundo, e nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos adversidades, mas nós não nos dobramos diante desses problemas, dessas dificuldades, porque nós confiamos na presença de Deus. É preciso que a igreja seja movida a orar com o único propósito: adorar Jesus Cristo. Esse é o único propósito da igreja: adorar o Senhor, buscar a presença de Deus. A igreja está aqui na terra para ser sal e luz para o mundo, para mostrar que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: verdadeiramente há algo diferente naquele homem, naquela mulher, naquele jovem, naquela criança, porque tem buscado a presença de Deus, porque tem clamado o Senhor, tem estado na presença de Deus. É preciso olharmos para o poder de Deus, contemplando a sua glória, a sua grandeza, contemplando a sua sabedoria, a sua justiça, revelada através das Escrituras. Este é o instrumento de Deus para falar com você, para falar comigo, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Eu tenho tido experiências maravilhosas. Você quer que Deus fale com você? Dobre o seu joelho, ore um pouco e depois comece a ler as Escrituras. Você vai chorar na presença de Deus, você vai se alegrar na presença de Deus, porque quando você está lendo a palavra, é a boca de Deus falando com você, te direcionando, dirigindo a sua vida. E o profeta Abacuque nos mostra que ele agora estava lançando um grande desafio. Qual era o desafio dele? Adorar o Senhor acima de qualquer coisa. Adorar o Senhor acima de todos os problemas. E aqui eu até anotei, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus tem procurado verdadeiros adoradores, que não se importa com os problemas da vida, com a sua situação de tranquilidade. E aí eu quero me reportar a 3 jovens: Sidraque, Mesaque e Abdenego.
Eles estavam confortáveis ali no reino, na Babilônia, de Nabucodonosor. Eles ocupavam cargos importantes. E eles tinham muito a perder. Mas o dia que o rei Nabucodonosor se exaltou acima do próprio Deus, que ele construiu uma grande estátua, e que ele determinou que todo ser que ouvisse qualquer som de algum instrumento, se dobrasse diante daquela estátua, esses 3 jovens nos deu um exemplo de verdadeiros adoradores. Eles eram importantes ali, eles tinham cargos importantes, mas eles não olharam para nada disso. Eles simplesmente disseram: nós não vamos dobrar a nenhum Deus, a nenhum rei, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Mesmo que nós sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, mesmo que nós sejamos mortos, nós não vamos nos dobrar diante de nada, a não ser diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando Nabucodonosor chamou aqueles 3 jovens, ele disse: olha, quando tocar de novo o som do instrumento, vocês vão ter a oportunidade de se redimir. Se vocês se dobrarem, eu não vou jogar vocês nessa fornalha. Mas qual foi a resposta deles? Se o nosso Deus estiver conosco, e se Ele entrar conosco, nós vamos sair dessa fornalha sim. Mas eu entendo que eles pensaram também: mas mesmo que Deus não nos livre, mesmo que nós venhamos a perder a nossa vida, é melhor perder a nossa vida física do que perder a nossa comunhão com Deus. É melhor perder a nossa vida material do que perder a nossa vida espiritual diante de Deus. Eu entendo que eles imaginaram isso. E quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, aqueles que os lançaram morreram ali na boca da fornalha. Mas Nabucodonosor viu um e ele disse: parece semelhante à figura de um filho, de um homem de Deus, andando com eles ali dentro da fogueira. Deus, muitas das vezes, não vai te livrar da fornalha, te livrar dos problemas, mas Ele vai entrar com você no problema. Deus entrou com eles naquela fornalha, e quando Nabucodonosor viu que nada estava acontecendo com eles, ele disse: mas não eram 3, eu vejo um outro. Irmão, você não está só nessa luta. O anjo do Senhor está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Você pode estar pensando, pode estar pensando como o profeta Abacuque, como Asaf: será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena? Mas quando você entrar no átrio do Senhor e você contemplar a glória de Deus, você vai dizer: vale sim. Vale a pena eu estar na presença de Deus. Vale a pena eu servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é soberano, Ele é grandioso. E o que Ele tem para mim? Não tem nada que pode me tomar. Lá não vai ter ladrão, lá não vai ter ferrugem, lá não vai ter nada disso. E quando Nabucodonosor mandou aqueles 3 jovens sair dali, ele falou assim: agora faz um decreto aí, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus que pode livrar como o Deus de Sidraque, Mesaque e Abdenego. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Em nossos dias, irmãos, muitos têm pensado: se eu não receber essa vitória logo, se Deus não fizer isso na minha vida, eu vou desviar dos caminhos do Senhor, eu vou sair da presença de Deus, não vale a pena eu guardar a fé. Mas Abacuque, quando ele buscou a presença de Deus, quando a glória de Deus veio sobre a vida dele, ele entendeu que o justo vive pela fé. E ele entendeu que Deus estava fazendo o melhor. Por mais que aos olhos humanos parecesse estranho, mas ele entendeu a glória de Deus, o poder de Deus. Nós temos que buscar sempre compreender o poder de Deus, a glória de Deus,
nos nossos dias. Nós vemos isso com Davi. Davi, no Salmo 23, ele mostra o privilégio de andar com Deus. Ele disse assim: em meio das trevas, em meio do vale, da sombra da morte, eu tenho uma certeza: não temerei, porque tu estás comigo. Não temerei, porque tu estás comigo. O crente não tem que temer maus rumores. O crente não tem que temer as aflições dos dias atuais, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você serve um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus de graça, e você jamais ficará envergonhado em situação alguma. Nós observamos, irmãos, que a vida e a história, nesse sentido bíblico e no sentido real da nossa existência, está sob controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, e tudo tem o seu tempo debaixo da potente mão de Deus. E o tempo de Deus é que é o tempo certo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o meu entendimento. Nós não temos que buscar e tentar fazer com que Deus faça aquilo que nós entendemos que Ele tem que fazer. Era isso que estava acontecendo com Abacuque. Abacuque estava buscando a presença de Deus, e depois, quando Deus respondeu ele, como eu disse, ele se revoltou. Por quê? Ele queria que Deus desse uma resposta que satisfizesse o seu ego pessoal, que fosse do jeito que ele imaginava, que Deus viesse, mandasse um trovão, um relâmpago, matasse um, matasse outro. Aí Deus levanta uma nação pior. Aí ele entrou em parafuso. Irmãos, não tenta compreender Deus, não. Simplesmente aceite aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque é o melhor. O melhor é o que Deus está fazendo. Muitos aqui têm, se eu fosse dar oportunidade, estariam testemunhando e dizendo: é verdade, irmão, certa feita eu orei, e eu pedi a Deus para que fizesse determinada coisa numa situação adversa, e eu imaginei que Deus deveria agir de uma maneira, Deus agiu de outra, e hoje eu compreendo que Deus fez o melhor. Às vezes agora você está pensando: não, por que está acontecendo isso? Por que essa tribulação? Por que essas dificuldades? Mas amanhã você vai dizer: Deus estava fazendo o correto, Ele estava me preparando, Ele estava me dando condições para que eu pudesse assumir uma posição, ou para que eu pudesse entender um propósito dEle. O profeta Abacuque nos dá um grande exemplo de adorador. A despeito de toda aquela situação que ele estava vivendo, ele entendeu o quê? Esperar em Deus é o melhor. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança está na presença de Deus. Não há esperança fora da presença de Deus. Muitos homens de sucesso aí no mundo secular, de repente você toma conhecimento, homens e mulheres, famosos, ricos, abonados. Fulano suicidou. Mas por quê? O cara era rico, o cara era sadio, o cara tinha poder, mas ele não tinha esperança de mais nada. Ele era vazio por dentro, ele era oco por dentro, porque a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele era um miserável, mesmo sendo rico. E muitas vezes, o mais humilde dos irmãos é o mais alegre, é o mais feliz, porque ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele anda movido pela lei de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para obedecer a palavra de Deus, para cumprir os mandamentos do Senhor, e para, sim, nos indignarmos quando nós contemplarmos coisas que vão contra a lei de Deus, mas esperar Deus agir.
da maneira dele, da forma dele, e não tentar querer ensinar Deus como ele deve agir. Abacuque entendeu isso, Asaf entendeu isso. Eles entenderam que o melhor era estar na presença de Deus. Irmãos, só os fiéis a Deus serão agraciados com a grande vitória. Qual que é a grande vitória da igreja? Qual que é o grande propósito da igreja? É pregar o evangelho do reino. É incitar o povo a buscar a presença de Deus, a estar diante do Senhor. E esta vitória é uma vitória que ninguém vai te tomar. Nós podemos ocupar posições estratégicas dentro da sociedade, podemos ter sucesso, mas tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, essa não vai passar não. O meu compromisso com a obra de Deus não vai passar. Hoje nós temos contemplando, temos visto que tem pessoas querendo aparecer mais que o próprio Deus. E nós não somos nada. Se Deus não tiver misericórdia de nós, eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a 30 segundos. Eu não sei. Muito se fala no arrebatamento da igreja, e eu creio que a qualquer momento isso vai acontecer. Mas o arrebatamento da igreja pode acontecer para você a qualquer hora. Quando um crente morre, ele está sendo arrebatado. Ele está sendo arrebatado para estar na glória com o Senhor. E se ele não estiver de acordo com o que diz a palavra de Deus, não vai ter mais outra oportunidade. Não vai ter outra situação. Por isso, irmãos, meus irmãos, estejamos alertas, vigilantes ao que diz a palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Irmãos, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê compreensão das suas obras, porque as obras de Deus são perfeitas, são eternas, são infinitas, para que possamos viver para honrar e glorificar o nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Irmãos, não corra atrás de A e de B não, de C não, corra atrás de Jesus. Vá à presença do Senhor, e Jesus vai falar com você. Jesus fala com você, Ele te revela aquilo que você não compreende. Quantas vezes, eu me lembro, eu abri a Bíblia, e eu começava a ler a Bíblia, e eu parava e dizia, que é isso aqui? Eu não entendo nada. Mas um dia Deus abriu meu entendimento. É Ele que dá entendimento, que dá sabedoria, que dá graça. Nós temos que buscar a graça de Deus a todo momento, o poder de Deus a todo momento, pregar o Evangelho, aonde você estiver. E eu quero dizer para vocês, que este nome tem poder. Eu me lembro, e eu já falei na escola bíblica dominical, que eu trabalhava com um homem terrível. Está aqui o Braga, que não deixa eu mentir, chamado Joyce Sebastião, porque ele já me deu autorização de falar. Ele era vice-presidente da Federação Umbanda do Estado de Goiás. E muitos oficiais, ele era sargento, tinham medo de aplicar uma disciplina nele, de chamar a atenção dele, porque quando fazia alguma coisa ruim acontecia na vida deles. Então ele era um camarada, vivia leve e solto.
Mas um dia eu estava orando na madrugada, eu era novo convertido, e Deus disse para mim: você vai dar uma Bíblia para aquele homem. E eu pensei comigo: mas meu Deus, eu sou novo convertido, aquele camarada é vice-presidente do estado de Goiás, do espiritismo, de umbandismo. Mas Deus falou de novo: você vai dar uma Bíblia para ele. E eu me lembro que eu cheguei, eu tinha um Fusca amarelo, parei ali parei em frente à livraria Jerusalém. E eu comprei aquela Bíblia, e o estacionamento estava ali preparado para mim. Ali é difícil achar um estacionamento, né? E eu desci para o quartel. Eu era tenente na época. E eu reuni os obreiros do quartel, os crentes. E eu falei: chama aquele homem lá para mim que eu vou dar uma Bíblia para ele. E eu escutei uma palavra dura: o senhor não tem preparo para dar a Bíblia para ele. O senhor vai pegar seta demais da conta, aquele homem é terrível. E eu pensei em recuar. Mas eu lembrei da palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu disse: chama ele, chama o fotógrafo do batalhão, eu vou dar a Bíblia para ele. E ele veio andando todo torto. Ele tinha problema de osteoporose com 47 anos de idade, porque o diabo é assim, ele engana as pessoas. Um homem de 47 anos com osteoporose, andando todo torto. E alguém vai dizer: mas por que ele não estava aposentado? Porque ele não queria perder as vantagens dele. E o presidente da junta ia aposentar ele. E ele vinha andando, parava no pátio, andava mais um pouquinho, parava. E quando ele chegou ali, eu entreguei aquela Bíblia para ele, mandei tirar foto. E depois passou alguns anos sem ver aquele homem. Eu não via ele. E quando eu vi, ele estava andando normal. E eu falei: uai, Joyce, você andava todo torto, o que foi estar andando normal? Jesus me curou. Eu agora sou crente da Assembleia de Deus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus, nós temos poder para desfazer as obras do mal. Meu tempo ainda dá mais um pouquinho ali. Esse rapaz aqui, maçom, cantor da noite. Eu cheguei para ele: rapaz, vamos pegar um estudo bíblico aí? Vamos. E no final daquele estudo bíblico, ele estava decidido, mas ele dizia assim: olha, eu até quero converter, mas eu não posso parar de cantar lá fora, porque faz parte do meu orçamento. E eu disse para ele assim: Jesus paga melhor. Jesus paga melhor. Pode abandonar tudo isso aí, pode sair da maçonaria, pode buscar a presença de Deus. Jesus vai te restituir muitas vezes mais. E hoje a agenda dele está lotada, cantando a palavra de Deus, e andando por todo o estado, pregando o Evangelho, e cantando hinos para o Senhor, porque Jesus é fiel. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é grande, e nós sabemos que todas as coisas estão nas tuas mãos, que nós estamos nas tuas mãos, que o Senhor é o nosso timoneiro. Por isso nós rendemos-lhe graças, glória e louvor ao nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o Senhor único e verdadeiro. Assim nós oramos e buscamos a tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar.